Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a criar a nossa controladora, que vai ser a nossa servlet. A gente precisa de alguma forma enviar os dados que estão na tela, no JSP, no HTML do usuário. A gente precisa jogar esses dados para o back-end, para a nossa solução, para o nosso programa, para que a gente consiga pegar aqueles dados e manipulá-los de alguma forma. Então, nesse vídeo a gente vai aprender a criar a controladora, a nossa servlet. A gente vai aprender a criar uma servlet especificamente lá dentro da nossa IDE. A gente vai ver os métodos get e post, a gente vai verificar como eles funcionam e a gente também vai ver como colocar uma servlet dentro de um arquivo específico chamado web.xml, onde a gente consegue configurar todas as servlets que vão ter dentro do nosso projeto. Então vai ser o nosso primeiro contato com o web.xml, a gente não vai explicar ele como um todo, mas gradualmente a gente vai precisar ir utilizando ele para colocar algumas outras coisas ali dentro. Aí a gente vai, ao longo dessa série, mostrar muito dos comportamentos que a gente pode colocar ali dentro, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Então, para a gente relembrar, o HTML, quando você tem um HTML ali, o usuário aberto no navegador do usuário, ele vai poder clicar em algum botão, fazer alguma interação com algum componente ali que vai enviar uma requisição via o protocolo HTTP para uma servlet nossa. Essa servlet ela vai realizar alguma operação, algum conjunto de códigos que precisa ser realizado de acordo com o que a gente programar e vai redirecionar ou despachar para um JSP, uma página com alguns códigos em Java embutido, que vai ser depois lido como HTML, depois que os dados tiverem todos sido acessados, buscados ou printados ali de alguma forma via HTML, em JSP para HTML, e vai ser exibido no navegador para o usuário, certo? Na prática, quando você faz essa requisição, você está definindo que essa requisição ela tem que ser de um tipo. E quando a gente fala de servlet, quando a gente fala de internet, de HTML, de HTTP, especificamente, a gente está falando de dois métodos possíveis que a gente precisa programar para que a gente faça essa busca via protocolo, que é o método GET e o método POST, que vão estar disponíveis dentro da sua servlet. Quando você cria na sua IDE, esses dois métodos eles já aparecem, dependendo da IDE que vocês estiverem utilizando. No nosso caso aqui, o Eclipse ele já cria a servlet para você com os métodos GET, POST, implementado com o to-do ali para você implementar. Mas especificamente quando a gente estiver utilizando o método GET, a gente vai ter uma página web aqui, a gente tem um botão, a gente tem alguns campos aqui, mas para a gente utilizar o método GET, a gente tem duas formas específicas a princípio, que é se a gente definir no formulário que o método de envio é o GET, então quando a gente clicar no botão cadastrar produto aqui no nosso exemplo, por exemplo, a gente vai estar enviando os dados para a servlet, para a nossa controladora. E caso a gente digite na URL o endereço da nossa servlet, da nossa controladora, conforme a gente cadastrar, como a gente criar no nosso projeto, você vai também estar executando o método GET. Então é importante que a gente veja essa diferença a princípio sobre o GET. E quando a gente estiver utilizando o POST, o método POST, para envio dos dados HTML para a servlet via HTTP, a gente vai estar utilizando apenas o cadastrar produto. A gente não vai estar utilizando a URL, a gente no nosso form, no HTML, a gente vai definir o método como POST, então a gente só vai enviar quando a gente clicar no botão. A gente pode ter programado, inclusive, os dois, o GET, se você quiser acessar via URL, e se você quiser acessar via, por exemplo, o POST via clique do botão. Então, tem essa possibilidade também. E uma outra coisa bem importante também nessa questão das controladoras, das servlets, no nosso caso, que a gente vai colocar todas num pacote de controladoras, é que a gente tem um arquivo chamado web.xml. Nesse arquivo web.xml do nosso projeto, a gente vai ter que definir todas as servlets que a gente quer criar e criar alguns nomes para ela. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu peguei um exemplo de uma criação de uma servlet com cadastrar. Então, se a gente clicar lá, banana bacana /cadastrar, a gente vai conseguir
acessar via URL, por exemplo, a nossa controladora. E a gente vai ter sempre que definir um nome, um URL mapping para o nosso projeto, para as nossas controladoras, para que o HTML consiga acessar, tá? Mas a gente vai mostrar isso aqui na prática, como é que se faz, como a gente acessa. Os próximos vídeos também a gente ainda vai continuar trabalhando com o método get e push, mas agora a gente vai ver como funciona o get na prática, tá bom? Então vamos lá, partiu programar. Bem, então agora a gente vai vir aqui no nosso projeto A Banana Bacana, vamos vir nos nossos Java Resources e na nossa parte da nossa controladora. A gente já criou a model aqui, como a gente pode ver. E vamos criar a nossa servlet. Vindo aqui em New, vocês procurem servlet, se ela estiver aqui aparecendo, vocês selecionem, se não vão em outros e procurem. Ela está aqui no finalzinho, servlet, e a gente vai criar a nossa primeira servlet aqui. Vamos colocar o nome... está falando do cadastro, vamos colocar cadastrar produto controller. Pronto. Não precisa fazer nada aqui, next. Pronto, só fechar. E ele já vai dar para a gente aqui todas as implementações e os métodos que a gente precisa na nossa servlet criada aqui, o cadastrar produto controller. Então percebam que a gente já tem um construtor. Vamos só limpar aqui esse to-do aqui para não ficar atrapalhando. Aqui no nosso do get também, a gente tira esse to-do, e ali a gente vai ter o método do post, que a gente também retira ali, que a gente vai fazer as requisições que forem necessárias aqui da nossa página para cá. Então, toda vez que a gente for na nossa página digitar alguma coisa, esses métodos aqui serão a interface que a gente vai ter com ela. Então, aqui a gente vai ter o request e o response que vão fazer essa interface para a gente. Então, a requisição que vier, a gente vai fazer alguma coisa com ele. Primeiramente, as duas coisas principais que eu vou fazer aqui, que eu gosto de fazer aqui, é setar o nosso caractere para UTF-8. A gente vai ter que fazer isso nas páginas JSP também, para que ele aceite a acentuação e tudo mais. E a gente vai setar a resposta também do tipo texto, para que a gente, e HTML, para que a gente consiga evitar alguns erros. Aqui eu gosto de fazer isso daqui, nem todo mundo faz. Às vezes funciona para resolver alguns problemas que tem, dependendo da configuração do sistema de vocês, né, da IDE de vocês, mas tem outros locais que a gente pode fazer isso. Então a gente tem esses dois métodos, o do post e o do get, que eles vão fazer essa interface dado o request e o response para a gente, dado a requisição e uma resposta que a gente der. Então, se a gente rodar aqui a nossa página, a gente vai ter aquela página que a gente já viu, que vocês já fizeram o clone, e lá a gente vai ter duas interfaces onde a gente precisa conectar com a servlet e elas para que a gente consiga ver. Então, se vocês entrarem aqui, percebam que já está aqui digitado, só digitar cadastrar produto.jsp no Banana Bacana. E todos os dados que a gente vier a preencher aqui, banana, 10 e o preço que a gente colocar aqui, dizer que está disponível online ou não, quando a gente clicar no cadastrar produto, esses dados eles serão todos enviados lá para a nossa servlet. Então, quando você clica aqui, ele tem que enviar os dados para cá, seja chamando do post ou chamando o do get pela requisição que a gente está fazendo. Se a gente precisar dar uma resposta, a gente tem um response para isso. Então, basta que a gente faça essa integração e quando clique, a gente envia os dados para lá. Percebam que os dados somem, desaparecem, mas em algum momento a gente faz essa conexão com essa servlet aqui. E o que a gente precisa fazer agora nesse momento é isso, tá bom? Então percebam que depois que a gente fizer essa conexão, os dados vão estar ali, a gente vai poder fazer e jogar esses dados baseados nesse aqui, nos dados que a gente tem na nossa modelo, já que a gente está tratando de produto. Então a gente vai ter que ir lá na nossa Web Content, onde estão as nossas JSPs, localizem elas, e vamos colocar os nomes, verificar os nomes, que já deve estar para vocês, já porque a gente clonou do Git. Então percebam que a gente vai ter aqui o código fonte, onde a gente tem os inputs aqui com a descrição, enfim, e tem um formulário
onde a gente define aqui o método que a gente quer, seja ele get, seja ele post. Uma vez que a gente tem tudo naquele formulário e a gente define get ou post ali, a gente está apontando seja para o do get ou para o do post. Então percebam que aqui, se eu botar post, eu vou estar chamando o post lá e passando todos esses conteúdos que tiverem dentro da do nosso formulário. Então, se eu botar post ali, eu estou chamando o post. Se eu botar get, eu estou chamando o get. E estou passando todos esses dados aqui do formulário. Perceba que eu tenho descrição, quantidade, preço, tudo mais. Vejo aqui, disponível online. E eu tenho ali o name deles também, o tipo ali, que vão determinar certos comportamentos que a gente tem ali, mas tem tudo aqui. O objetivo não é entender o HTML, mas é importante que a gente entenda que a gente vai pegar os names e o método ali do nosso formulário, o que é o formulário aqui nesse momento, para que a gente possa programar e conseguir atingir. Então, se eu digitar esses valores ali e clicar em cadastrar produto, como método ali que a gente está, ele vai fazer a chamada para o método post ali, aqui embaixo, que a gente tem aqui. Tá certo? A princípio, agora, a gente não vai ter um funcionamento nenhum, porque a gente não está fazendo nada. E o que faltou a gente também saber aqui é que, para que ele funcione, a gente precisa não só definir qual é o método, se é post ou get, mas a qual controladora ela está relacionada. E para isso, a gente precisa ter uma controladora bem definida, e a gente vem aqui no nosso arquivo web.xml, que é o arquivo que vai fazer essa configuração, para a gente vai definir quais são as servlets que elas existem. Existem outras formas de fazer, frameworks que facilitam, mas a gente vai fazer direto aqui no web.xml para que vocês entendam como a gente faz. Então, essa parte aqui do welcome a gente pode tirar e a gente vai definir o nome da nossa servlet e depois um servlet mapping para que a gente possa utilizar na URL nossa. Então, aqui a servlet a gente vai colocar o servlet name e a gente vai colocar um nome que a gente quer identificar ela. Vou colocar aqui cadastrar, por exemplo, e agora a gente precisa colocar também a classe que faz que tem a servlet que a gente está querendo mapear. Então a gente vai utilizar a banana, vai utilizar a controladora que a gente acabou de criar, cadastrar produto controller. E feito isso, agora a gente vai fazer o mapping e definir uma URL para chamar esse mapping. Então a gente pega aqui o servlet mapping, pega a servlet que a gente quer fazer o mapeamento, então a gente vai ter que pegar o mesmo name que a gente colocou em cima, a gente quer pegar de cadastrar. Em seguida, a gente pega aqui o URL pattern, que a gente está pegando o padrão, a URL, está definindo a URL que a gente quer que seja exibida lá. Então, eu vou botar aqui produto barra cadastrar. Então, vai ficar banana, bacana, barra produto, barra cadastrar. Melhor, para não ficar tão grande, vamos colocar só cadastrar produto. Depois a gente mostra ao longo do curso como a gente consegue flexibilizar mais aqui e criar coisas interessantes com isso. Feito isso, a gente tem a nossa servlet criada, nossa controladora, que é a nossa servlet, a gente tem ela mapeada no nosso arquivo aqui, e agora o que a gente precisa é aqui nesse action dizer o que a gente está chamando ali, e a gente está chamando exatamente o cadastrar produto, ou URL que a gente fez. Feito isso, agora ele vai chamar o método post, exatamente aquele lá, e exatamente na controladora que a gente acabou de definir aqui. Então, se a gente rodar de novo, a gente vai conseguir perceber aqui que ele vai fazer a chamada aqui para esse método do post. E para facilitar aqui, vamos colocar só alguma coisa para printar no nosso console, para a gente poder exibir que realmente recebeu uma requisição aqui do nosso requisição da nossa JSP direto para esse do post. Percebam que eu não tenho nada ali no do get, só tenho aqui nesse do post nosso aqui. Então vamos lá. Pronto, só consertando aqui.
nenhum erro aparecendo. O servidor já está restartado, o método está certinho, está post, está ali cadastrar produto. Então percebam que eu vou atualizar aqui para facilitar, para que não pegue nada desatualizado. Vou clicar em cadastrar produto. Não apareceu nada aqui, mas percebam que aqui em cima está o URL que a gente definiu no nosso WebXML, no nosso mapping. E agora, se a gente vê aqui no nosso console, a gente percebe que a gente recebeu a nossa requisição aqui. Então, está ok, ele está chamando, está integrando com a nossa controladora, está integrando com o nosso método post e está vindo para cá. Está sendo chamado para cá e está sendo executado aqui. Agora, a gente vai mudar aqui do post e vamos exibir o get. Vocês percebam que o get já tem ali alguma coisa para mostrar na tela ali para vocês, hein? Então, ele já vai pegar o context path ali, o endereço ali do Banana Bacana, o URL, e vai jogar ali. Mas eu vou jogar esse system.out.println aqui para a gente printar no console get post, só para facilitar a nossa visualização aqui, principalmente para quem estiver começando nessa parte de Java para web, tá bom? Então, a gente volta aqui e atualiza de novo aqui a página para não dar nenhum conflito. Se a gente clicar aqui no cadastrar produto, chama o post. Chamo o do get agora, percebam que agora eu estou chamando aqui, recebi a requisição get. Que a gente já tinha mudado do post para o get, então ele vai chamar o get e redireciona para outra página, que é aquela primeira linha que tem ali. Tá certo? Mas se a gente mudar agora aqui para o post, só para que a gente possa ver mais uma vez aqui, vamos retornar. Bem, a gente não precisa digitar nada não, vamos só atualizar. Vamos chamar o nosso produto. Percebam que a gente chamou aqui agora o post, novamente. Antes a gente chamou o get, agora a gente chamou o post. Mas se a gente retornar aqui, tem uma outra forma que a gente pode chamar o get. Percebam que o nossa cadastrar produto está aqui, a nossa servlet. Se a gente clicar, der um enter ali, a gente executou o get. Percebam que o Banana Bacana aparece aqui, o context path, mas é uma outra forma da gente chamar o get. Percebam que o get veio aqui e apareceu. Então, a gente tem essas duas formas, seja pelo link da URL clicando, ou seja definindo aqui no método.